Olá, tudo bem? Você é uma pessoa que tem a necessidade de ficar sempre agradando aos outros? Às vezes até faz as coisas porque os outros pediram, mas sem realmente estar com vontade de fazer aquilo? Ou você é uma pessoa que tem medo de se arriscar, medo de novos desafios? Ou acaba sempre se autocriticando por tudo que você faz? Ou seja, nada do que você faz tá bom? Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, este vídeo é para você. Eu sou Alessandra Ueda, sou psicóloga, sou mamãe. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, é sinal de que você provavelmente tenha a insegurança como uma das suas características. Pessoas inseguras têm medo de enfrentar a vida, elas têm medo de não serem aceitas, então muitas vezes elas fazem as coisas para agradar os outros, mesmo não estando com vontade de fazer aquilo. Elas têm medo de serem rejeitadas, de não serem amadas, não serem queridas, e isso faz com que ela continue mantendo comportamentos de que ela é incapaz, de que se ela for ela mesma, as pessoas não vão gostar dela, ou se ela não fizer do jeito que as pessoas querem que seja feito, a coisa não vai ficar boa, porque ela não acredita no próprio potencial dela. E isso é muito ruim, isso é desgastante, isso cansa a mente, cansa o corpo, e é por isso que muitas das pessoas que são inseguras, elas também desenvolvem outras características negativas. Como que surgem essas características na vida da pessoa? Por que ela é uma pessoa insegura? Existem vários fatores que acarretam a insegurança na nossa vida. Pode ser uma educação muito autoritária dos nossos pais na infância, ou seja, pais que foram muito autoritários, muito críticos ou muito inseguros. Eles passaram essas características para as crianças, para os adolescentes. Às vezes são aqueles pais que são tão perfeccionistas, né? Eles gostam de tudo tão certinho que eles não deixavam o filho tentar fazer as coisas, né? Já faziam tudo pelo filho. E isso gera insegurança na criança. A criança cresce acreditando que ela não é capaz de fazer nada ou que o que ela vai fazer não está bem feito, porque os pais são muito críticos. Outra característica pode ser o desenvolvimento de algum trauma. Às vezes a pessoa sofreu um trauma tão forte durante a vida dela que ela tem medo de se arriscar, ela tem medo de perder, ela tem medo de sofrer novamente. Às vezes uma pessoa que entrou num relacionamento abusivo, por exemplo, né, ela muitas vezes pode desenvolver a insegurança de que conseguir ter um outro relacionamento com uma outra pessoa, com medo daquela próxima pessoa também ser uma pessoa abusiva. Então, o trauma também pode ser um fator que também contribui para essa insegurança toda. Então, assim, quais são as características comuns a todas essas pessoas que têm essa insegurança? Todas elas têm crenças negativas sobre si mesmas. São pessoas que têm uma baixa autoestima, são pessoas que são muito perfeccionistas ou autocríticas também. Então, quando a pessoa é muito autocrítica, ela tem medo de se arriscar, porque nada do que ela vai fazer ela acha que tá perfeito, nada do que ela vai fazer tá bom. Então ela acaba nem fazendo, ela acaba nem ousando tentar fazer, porque ela acha que ela não é capaz de fazer aquilo. Ou ela acredita que as pessoas vão ficar criticando ela, né, achando que ela não é boa mesmo, então ela nem tenta se expor com medo da opinião alheia. E o que a gente pode fazer para melhorar, para amenizar toda essa situação e para elevar a segurança, a autoestima, fazer com que a pessoa realmente consiga ter mais segurança? Bom, primeiramente, é muito importante a pessoa que é insegura fazer uma lista do que ela acha que ela não consegue fazer, do que ela acha que ela é incapaz, por que ela é assim, o que ela acha que gerou isso nela. Por exemplo, uma pessoa insegura, né? Você lembra se você teve algum trauma na sua infância que gerou isso? Ou seus pais sempre faziam tudo por você? Ou você sempre ouviu que nada do que você fazia estava bom? Pessoas sempre te criticavam, que você era incompetente, que você era incapaz, ou que você não consegue fazer nada direito, que você está banado, que isso, que aquilo. Então, tente fazer uma lista de todas essas coisas que você acredita que estejam associadas a essa sua insegurança, que provavelmente foram situações que fizeram com que você criasse essas crenças limitantes. A partir daí, comece a analisar o que você pode modificar aos poucos no seu cotidiano, no seu comportamento. Por exemplo, pessoas que não conseguem dizer não, né, não são assertivas, elas o tempo todo elas têm necessidade de agradar os outros. Comece tentando testar respostas na frente do espelho, por exemplo, ou escrevendo para você conseguir estruturar o seu pensamento, para depois conseguir ir treinando, não só escrevendo ou falando no espelho, mas com outras pessoas. Treine com conhecidos, eu preciso falar que eu não quero fazer tal coisa pra minha amiga. Então, mãe, eu posso fingir que eu tô falando com ela? Sabe? Treine. Faça esse exercício com você. Se você tiver vergonha de fazer com a sua mãe, faça com seu espelho mesmo, sozinha, em casa.
casa, conversando com você mesmo. Isso ajuda muito a organizar o pensamento e faz com que você tenha mais coragem, acredite que você consegue fazer aquilo. Esse é um exercício muito bacana, eu utilizo muito ele quando eu quero falar alguma coisa para alguém ou eu preciso organizar meus pensamentos. Eu até falo para meus amigos que eu fico usando essa técnica do espelho, porque eu fico falando com o espelho como se eu fosse uma doida. Mas funciona muito, ajuda a gente a organizar os pensamentos e a falar como se a gente estivesse falando com alguém. É muito bom, assim, pelo menos para mim funciona muito e eu acho que é uma técnica bem legal. Outra coisa que é muito importante é a gente começar a ter autoconhecimento. Pra gente ter autoconhecimento, a gente precisa buscar se conhecer mesmo, saber quem nós somos, quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas emoções, quem somos nós, o que a gente acredita que é capaz, o que a gente tem de pontos negativos que precisam ser melhorados, porque a partir do momento que a gente se autoconhece, a gente consegue dar respostas melhores pro ambiente. Quando a gente consegue descobrir quais são os nossos pontos negativos e positivos, a gente consegue ter uma estrutura melhor para responder ao que os outros vão passar pra gente de informação. Então, por exemplo, se você acredita que você não é assim, do jeito que as pessoas estão falando, você já tem esse autoconhecimento porque você em outras situações você percebeu que você não fazia isso, isso facilita muito mais você não pegar aquela informação da pessoa que te falou que você não é capaz como crença sua, como se fosse uma característica real sua. Até porque muitas das coisas que as pessoas falam pra gente são coisas da pessoa, são projeções dela, e nem sempre o que ela tá falando é sobre a gente. Então é importante a gente conseguir se autoconhecer pra gente não pegar essas informações do outro, projetar na nossa vida como se fosse uma verdade. Outra coisa muito legal é a gente ter consciência de que a nossa mente é muito poderosa. Então a partir do momento que a gente fica falando pra nossa mente que nós somos isso, nós somos aquilo, mesmo não sendo, aquilo começa a virar uma verdade na nossa cabeça. De tanto que a pessoa fala, eu não consigo, eu não consigo, eu tenho medo, aquilo ali se transforma como algo real e você começa a acreditar que você realmente não consegue fazer aquilo, que você tem medo de fazer aquilo. E isso é uma crença que dá para ser mudada a partir do momento que a gente começa a mudar a nossa forma de pensar. Para a gente conseguir ser mais seguro, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, acreditar mais na gente, ter mais autoconhecimento. E as pessoas que não conseguem fazer isso sozinhas, elas têm oportunidades de buscar informações, que é o que vocês estão fazendo agora, por exemplo, buscar acompanhamento profissional. Existem muitos psicólogos, muitos psiquiatras, muitos centros de apoios que dão suporte nessa área. Então, se você tá achando que você não consegue fazer todo esse processo sozinho, busque ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha de buscar ajuda, porque a ajuda só vai facilitar e só vai melhorar a sua vida. E isso é muito importante para você, para o seu autodesenvolvimento. Psicólogo, antigamente, era visto como um profissional para loucos, né? Só os loucos iam nos psicólogos. E hoje a gente tá quebrando muito esse paradigma, né? De que o psicólogo é só para louco. O psicólogo é para todo mundo. Então é muito importante, se você achar que você não tá dando conta sozinho desses processos todos mentais, procurar uma ajuda. E não só procurar ajuda, mas sempre focar os seus pontos positivos. Isso ajuda muito a melhorar a autoestima. Ninguém é perfeito, óbvio. Então não se cobre tanto. Não pense que você é a única pessoa incapaz de fazer isso ou aquilo. Vai fazendo aos pouquinhos, vai colocando um tijolinho de cada vez. Teste, faça experiências. Ninguém precisa saber se você tá testando alguma coisa, vai fazendo por você mesmo, não pelos outros. E a partir do momento que você começar a fazer as coisas por você, você vai ver que a sua autoestima vai melhorar, você vai ver que você vai começar a se sentir mais autoconfiante. E isso com certeza vai ajudar muito na sua evolução e principalmente você se tornar uma pessoa mais segura. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje no nosso vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido de grande valia para vocês. Aproveitem, comentem, divulguem com quem vocês acham que precisa ouvir sobre essas informações. Continue nos acompanhando, siga nosso canal e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!